Olá, gente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde para você. Está tudo bem por aí? Então tá. Gente, a pedido do pessoal aí que vieram, pastora, e a parte 3 falando sobre o casamento, relacionamento, faltou a parte 3, a gente quer saber, tá todo mundo curioso aí, o que a senhora teve que mudar para transformar, para moldar o seu casamento. Gente, olha, relacionamento, como eu disse para vocês, não é algo muito fácil, não é algo muito simples da gente lidar. Ai, casei, agora vai ser mil maravilhas, por mais que a gente pense, né? Porque quando eu era jovenzinha, solteira, eu via os casamentos e às vezes eu via problemas nos casamentos das outras pessoas, porque eu vim de um lar, gente, que meus pais eles sempre foram cristãos evangélicos e sempre deram bons exemplos para nós, para mim, para meus irmãos. Meus pais sempre foram exímios exemplos para nós, graças a Deus pela vida deles. E aí eu via conflitos de casamentos que meu pai e minha mãe atendia direto, porque uma vida pastoral é isso daí, é problemas, resolvendo problemas, ajudando pessoas, né? E aí a gente via, não por dentro, né, mas algo superficial. E a gente olhava e meu pai e minha mãe falavam pra gente, filha, ó, casamento não é fácil, é coisa séria, é coisa muito séria. Ore a Deus, para Deus preparar alguém para você que seja uma bênção na sua vida mesmo. E ali eu não entendia, e quando eu via aquelas coisas, eu falava assim, isso está acontecendo na vida deles. O meu casamento não vai ser assim, não. O meu casamento vai ser maravilhoso, vai ser mil maravilhas, não vai existir isso. Às vezes eu via pessoas se separando porque a esposa não sabia cozinhar, a esposa não sabia fazer alguma coisa, o marido não aguentava, largava. Gente, por coisas assim, viu? Coisas assim aconteciam antigamente. E aí eu olhava e falava, não, eu vou me especializar nos bolos, eu vou me especializar na comida, minha comida vai ser a melhor, meu bolo vai ser o melhor, meu marido vai passar muito bem, de fome não vai morrer. Então eu vinha com aquela ideia de casamento, conto de fada, príncipe, princesa, aquela coisa bem infantil, né? E a gente só aprende quando a gente começa a viver, quando a gente começa a passar. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a gente tem ideias diferentes. Não quer dizer que a ideia do seu marido está errada porque ele pensa diferente. E não quer dizer que a ideia da sua esposa está errada se ela pensa diferente de você. Ela só está analisando a vida por um ângulo diferente do seu. E deve ser respeitado, deve ser ouvido. E a maior dificuldade hoje em dia dos casais que a gente encontra é isso daí. Porque ninguém quer entender o pensamento do outro. Ninguém quer se colocar no lugar do outro e entender, poxa, por que ela pensa assim? Por que ele pensa assim? Vamos tentar entender, vamos tentar compreender, para a gente tentar mudar ou transformar o nosso casamento para que seja uma bênção. Não, ninguém pensa assim. Como eu disse, é mais fácil largar, né? Vamos largar, vamos abandonar tudo, que é mais simples, é mais fácil. Mas não. Eu creio que quando você entra num casamento e um relacionamento, você não entrou no teu casamento imaginando que ele um dia iria se acabar. Você homem, você mulher, não entrou nesse relacionamento pensando, eu vou entrar nessa guerra aqui, mas eu sei que ela vai ser vencida, alguém vai me vencer lá na frente. Não, jamais. A gente não entra numa guerra para perder. A gente entra numa guerra sabendo os percalços que irão ter no meio do caminho, as dificuldades que irão ter no meio do caminho, mas em todo o tempo eu vou lutar, eu vou guerrear até o final. É isso daí que a gente planeja, pelo menos eu
planejei assim, pensei assim, e foi isso que eu fiz, né? E até hoje a gente luta, porque a nossa vida é isso aí, uma constante guerra, uma constante luta, todos os dias é você se matar um pouquinho do seu eu, matar um pouquinho da sua razão, e não deixar que a tua razão tome conta de tudo, porque senão você estraga tudo. Então, pastor, o que você teve que mudar? Como eu disse para vocês, eu queria atenção a qualquer custo. Eu queria toda a atenção do meu esposo para mim. Eu queria toda a atenção dele para mim, ele 24 horas ali comigo, me entendendo, me compreendendo, me amando, dizendo que me amava todo tempo, todo momento. Essa era a visão que eu tinha de casamento, era um amor daqui, amor de lá, só amor. Eu queria viver de amores, era isso que eu queria, por causa da minha concepção que eu tinha de casamento, e que na verdade não é só isso, tem muito mais além. Você entender o outro e reconhecer que você pode errar também é um tipo de amor. Você reconhecer que você está errado na tua relação e que nem sempre a tua razão é a certa é um tipo de amor. Isso é amor verdadeiro. É você amar não somente a qualidade do outro, mas amar o outro também com todos os efeitos que ele tem. E no começo de casado, gente, pensa o quanto foi difícil para mim isso. Foi dificílimo, porque eu comecei a ver os defeitos e eu comecei a olhar e falei assim, poxa, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava para minha vida. E aí eu comecei, teve uma live aí que o pastor fez aí a respeito dos ciúmes, né? Perguntando se eu era ciumenta. Gente, eu já fui muito ciumenta demais. Eu queria ver tudo, eu queria acompanhar tudo. E, gente, eu pegava no pé mesmo. Mas o que acontece? Eu era insegura, né? Porque o ciúmes, ele não é nada mais, nada menos que a insegurança e achar que você pode perder a outra pessoa a qualquer momento. Então eu era muito insegura em relação a mim, em relação ao meu esposo, porque, como eu disse, eu casei sem conhecer ele, né, na verdade. E aí a gente foi se conhecendo com o passar do tempo, e aí eu já, não, tá errado isso, tá errado aquilo outro, aquilo tá errado, não, isso não é certo. E aí onde a gente entrava em embate, porque eu não dava o braço a torcer, e muito menos ele também dava o braço a torcer. A razão dele era certa, a minha razão era a certa, né? E os dois estavam completamente errados, porque nenhum dos dois queria ouvir um ao outro, conhecer um ao outro, dar o tempo para se conhecer. Eu falo para vocês que em 16 anos, hoje a gente se conhece melhor. Hoje a gente se conhece até mesmo no olhar. Um olhar que eu dou para ele, ele sabe se eu estou bem, se eu não estou. Um olhar que ele passa para mim, eu sei se ele está em crise de ansiedade, se ele não está. Hoje a gente se comunica através do olhar. A conexão hoje em dia já é bastante forte. A gente já sabe o que o outro está sentindo através do comportamento, do olhar. A gente já consegue, mas antigamente não tinha isso, não tinha essa ligação, não tinha esse elo. E eu queria isso para ontem. Mas só que eu estava fazendo de forma errada, porque eu queria tudo do meu jeito. E aí eu orei, Deus falou, muda você, eu tive que mudar. Eu tive que quebrar, vencer todas as barreiras, o meu eu, o meu ego, aquilo que eu achava ser o bom, aquilo que eu achava ser o certo. Eu comecei aquilo que eu pegava no pé dele por ciúmes, eu comecei a parar. Eu deixava ele fazer, faz se quiser, filho, faz se quiser. E, gente, não foi fácil, não é assim, faz se quiser, tá tranquilo, não. Doeu, machucou. E aí eu falei, não, deixa doer, eu preciso aprender. E fui deixando. E um belo dia, gente, quando eu vi que eu tava livre disso, aí quem começou foi ele.
ele que começou a ficar com ciúme. Eu olhava pro lado e ele falava: pra onde você tá olhando? O que você tá fazendo? O que eu pegava no celular, com quem você tá falando? Entendeu? Essas coisas que eu fazia antes. Aí eu vi que a história mudou. E na verdade eu sempre pedi, eu falava: poxa, ele podia ter pelo menos algum tipo de ciúme de mim, né? Pra ver que realmente ele se importa, porque ele não ligava pra nada. E aí, quando ele começou a fazer isso, eu falei: poxa, olha isso. Se eu soubesse que isso era tão simples assim, eu teria feito isso bem antes, bem antes, bem antes. E aí foi assim, aquele período, né? Porque a gente vive de épocas e épocas. Hoje em dia, falar pra você, o pastor tem ciúme de você, pastora? Hoje em dia tem, mas não é igual aquela coisa de antigamente. E falar pra mim: você tem ciúme do pastor, pastora? Tenho também, mas não como antigamente. Hoje em dia eu falo que não é mais ciúmes, tá, gente? É cuidado. A gente cuida daquilo que é nosso. A gente zela daquilo que é nosso. E a gente já viveu bastante coisa, já teve bastante experiências a respeito disso, que eu fui testada de todas as formas possíveis que vocês imaginam nesse quesito dos ciúmes. Depois que eu me desprendi dele, eu fui testada muitas vezes. E eu vou falar nos próximos vídeos que entra no assunto ministerial, e vai ser o próximo vídeo, tá bom? Do canal. Hoje mesmo ainda posto ele, acabando esse daqui, já gravo o próximo falando sobre isso. E eu vou cortar ele agora para ele não ficar muito grande, tá bom? Você que gostou, dê seu like aí, curte aí pra nós, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a gente já volta. Beijo, amo vocês.